Fala pessoal, estamos live mais uma vez na segunda-feira, como sempre, às 21 horas daqui do UK. Vai chegando, quem for chegando já vai compartilhando a live com todo mundo, que hoje vai ser super massa para quem principalmente está precisando entender como é que funciona essa parte contábil da Amazon. Vai ser muito, muito interessante. Vamos lá. Pessoal, toda segunda-feira, às 9 horas da noite daqui do UK, 16 horas do horário de Nova York, Miami, ou 15 horas de Brasília. Vocês têm esse compromisso comigo aqui. Live no Instagram toda segunda-feira, nesse mesmo horário. Hoje vai ser com uma contadora para trazer para nós tudo que for de informação importante do que a gente precisa sobre esse negócio, sobre como fazer a contabilidade, como abrir empresa e tudo mais. Ela vai explicar isso tudo para vocês. Boa noite para todos. Pessoal, a única coisa que eu peço para vocês é, toda vez que entrar, toda segunda-feira, compartilhe a live nos grupos de Facebook, compartilha nos grupos de WhatsApp que vocês tiverem, qualquer grupo que tenha qualquer tipo de interesse nesse tipo de negócio, compartilhe a live com esse pessoal, que é a única coisa que eu peço em troca, para a gente poder atingir mais e mais pessoas. Deixa eu ver se a Carla está por aqui, eu vou trazer ela já por aqui. Primeiro, boa noite para todos, sejam bem-vindos a mais uma live, mais uma segunda-feira. Vamos lá, a Carla está por aqui. Vamos trazer a Carla. Vamos lá, Gabi, Bárbara, boa noite para todos. Priscila, Kate. Aí, a Carla está por aqui. Boa noite, Boa Carla, tudo bem? noite, boa noite. Legal. Seja bem-vinda, Carla, primeira vez aqui comigo, né? Verdade. Bem nervosa, mas obrigada. Faz parte, as primeiras vezes são assim. Pessoal, deixa eu apresentar antes de mais nada. A Carla começou a fazer minha contabilidade agora, né, Carla? Em junho desse ano, que foi quando virou o ano fiscal da minha empresa. E por que eu trouxe a Carla aqui? Primeiro, para quem já me acompanha há mais tempo, sabe que é muito difícil eu indicar pessoas. Muita gente me pede indicação de pessoas para fazer qualquer tipo de serviço que a gente precise nessa nossa jornada da Amazon. E eu pouco indico, porque eu acho que a gente se sente um pouco responsável por isso. E para muitos que começam, ou que não começam, melhor dizendo, porque tem dificuldade ou medo do que pode acontecer lá na frente, essa é uma prova. Não que eu tenha começado agora, mas a Carla é a minha terceira contadora nessa minha jornada aí de 4 anos. E a Carla entrou agora em junho e está resolvendo uma zona que estava a contabilidade da minha empresa por conta dos últimos 2 contadores que eu tive. O que não fez com que eu parasse o negócio. As coisas continuaram e agora a Carla está ali tendo um grande trabalho para tentar corrigir tudo isso. Carla, antes de mais nada, se apresenta. Obrigado primeiro por estar aqui, obrigado por tudo que você está conseguindo resolver para mim lá, que eu sei que não está fácil. Boa noite, obrigada, Luiz, obrigada. Como o Luiz mencionou, meu nome é Carla Partridge, eu sou uma das diretoras da Partridge Accounting Service. A empresa é bem pequena, sou eu, meu marido, a gente tem 2 part-time accountants. Chartered Qualified Accountant, eu qualifiquei em 2009, então tenho 12 anos de experiência aqui no UK já. Eu vou deixar os detalhes da empresa depois para vocês entrarem em contato com a gente. Eu vou deixar depois, Carla, como depois desse vídeo, eu nunca deixo ele salvo aqui no Instagram, ele vai para o YouTube depois, e eu vou deixar os seus contatos. Depois me passa qual contato você gostaria que eu deixasse para o pessoal te contactar. Mas antes eu queria pedir uma coisa, pessoal. Nós estamos falando aqui de empresários para empresários. A Carla, ela tem muito trabalho. Muitas vezes quando às vezes preciso falar com ela, eu sei que ela está ali sempre ocupada fazendo alguma coisa. Então, assim, eu vou pedir para vocês não fiquem enviando centenas de mensagens para a Carla, porque senão ela vai... Primeiro que ela vai demorar mais para responder às pessoas que realmente têm interesse no negócio. Envie mensagens certas, com o que realmente você precisa, e valorize o tempo da outra pessoa que está lá do outro lado. A Carla não vai ficar respondendo centenas de mensagens para vocês, para depois vocês simplesmente virarem as costas. Então, assim,
nós estamos falando de empresários para empresários. Tenha isso em mente. Quando você está começando um negócio, você também não gostaria que ninguém viesse ficar te pedindo para você fazer todo tipo de trabalho de graça. Então, vamos lá. Ok. Eu recebi várias questões via WhatsApp e via e-mail quando eu mencionei que eu ia estar participando da tua live. Eu selecionei 10 questões que eu acho que são as mais importantes para a gente saber no início da abertura da empresa. Então, se eu for through the questions, vamos lá. A primeira questão foi qual a diferença do limited company e o sole trader? Então, o sole trader é o trabalhador autônomo, é aquele que ele registra com o HMRC e uma vez por ano ele faz um tax return, que é a declaração de imposto de renda. O ano financeiro do trabalhador autônomo, do sole trader, é do dia 6 de abril de um ano até o dia 5 de abril do ano seguinte. Então, por exemplo, do dia 6 de abril de 2021 até o dia 5 de abril de 2022. Esse trabalhador autônomo tem até o dia 31 de janeiro do following year, então de 2023, nesse nosso exemplo, para fazer a declaração de imposto de renda, que a gente chama Self-Assessment Return, e fazer o pagamento. Uma limited company seria a pessoa jurídica lá no Brasil. Então, você tem uma empresa, você tem obrigações com Companies House e com HMRC. O ano financeiro da empresa depende de quando a empresa foi aberta. Então, se a empresa, por exemplo, foi aberta no dia 1º de setembro de 2021, o ano financeiro dela vai até o dia 31 de agosto de 2022. E o return para o HMRC Companies House, você tem 9 meses após a data, após o ano da empresa, para fazer o submission e fazer o pagamento. A questão número 2... Ui, desculpa. Deixa eu só complementar, Carla, realmente essa também é uma das questões que eu recebo bastante a esse respeito. O que muda com relação a impostos? Por exemplo, a quem opta por seguir pela limitada, por exemplo, ou quem opta por seguir sole trader? O que muda? Questão número 5, espera! Beleza, então você vai... Legal. Então, lá na frente, quando você for entrar nessa, eu vou complementar com o que eu penso sobre os fornecedores, porque como a gente se apresenta aos fornecedores, e isso tem um pouco de relação com essa questão. Vamos lá, então. A questão número 2 que eu recebo toda hora é como abrir uma empresa no UK e eu preciso de um contador. Eu acho que o Luiz já tocou nesse assunto. Não, você não precisa de um contador. O processo não é complicado. Você pode fazer a abertura da empresa sozinho no site do Companies House. A única advantage de ter um contador é que se tiver algum issue na tua aplicação, a gente pega antes de mandar para o HMRC Companies House. Então, se você abre e descobre depois que tem um erro, você tem que pagar a fee do Companies House again. E isso também te impede de abrir conta. Se tiver uma coisinha errada, te impede de abrir conta no banco, faz um damage no teu credit history, etc. Então, sim, não precisa de um contador, tá aberto no Companies House. A gente dá uma dica que seria mais fácil e evita erros no futuro. Não que nós somos perfeitos, né? Mas a gente tem, como faz várias vezes, tem um olho mais para onde pode ter um mistake. A questão número 3. Não moro no UK, posso abrir uma empresa para atuar na Inglaterra? Sim. Nós temos um package, um international package que a gente oferece e a gente cobre todos os requisitos que você precisa. Então, o UTR do diretor, o National Insurance do diretor, o endereço no UK, a conta bancária no UK, a gente faz tudo isso. Se você não mora aqui e quer abrir, também dá para fazer direto. Aí é um pouquinho mais complicado, mas é só ler lá, dá para fazer sim. A questão número 4, que eu falei que era 5, é a 4. Eu já tenho outro emprego no UK e eu quero abrir uma empresa. Pagar mais taxa? Não. O que acontece é assim, quando você tem um emprego, no UK, até 12.500, seu tax-free allowance, você não paga taxa nenhuma até aquele valor. Quando você passa desse valor, dependendo do seu salário, você paga 20%, 40% ou 45% de taxa no teu income. Tendo uma empresa, a tua taxa pessoal não vai mudar, porque o jeito que você tira
o profit, o lucro da empresa, você tem jeitos de não double tax. Então, você pode tirar como salário, aí sim pode afetar a tua taxa pessoal, né, do 20%, 40%, 45%, ou você tira como dividendo, que é 7%. Luiz? Eu mesmo fiz isso por muito tempo. Todo mundo sabe, quando eu comecei com a Amazon, eu ainda trabalhava fora e fiquei por muito tempo trabalhando fora. E eu em nenhum momento tirei salário naquele momento, porque ia acumular com o que eu ganhava na empresa e as taxas iam subir demais. E aí eu fiz isso por muito tempo. Então é totalmente... Deixa eu só voltar um pouco na questão anterior que você falou, sobre como é que você explicou a questão anterior. Só volta na questão anterior, por favor. Se eu não moro no UK, eu posso abrir empresa e atuar na Inglaterra. Isso. Muita gente não, mas até porque eu raramente divulgo o curso, principalmente para quem está no Brasil. Mas existem algumas pessoas que estão no Brasil e tendem a operar no UK. Eu sempre digo que eu gosto muito de operar no UK pela facilidade que a Amazon tem aqui no UK versus os Estados Unidos e pela facilidade como as coisas aqui funcionam. E principalmente para quem está no Brasil, pela moeda que vale mais de R$7 uma libra. Né? Então, de repente, você tem um lucro baixo de 1.000 libras por mês, são R$7.000 no Brasil, que é interessante. Agora, muita gente tem essa dificuldade de por onde começar. Eu estou no Brasil, o que eu preciso efetivamente para realmente abrir uma empresa no UK? E isso é uma coisa que eu realmente não faço ideia como explicar, porque quando abri eu já estava aqui. Então eu não sei como que é para criar o insurance number da pessoa, que para muita gente que está habituada com esse tema, que é muito Estados Unidos, é o que equivale ao ITIN number lá nos Estados Unidos. É o nosso insurance number aqui para quem é de fora, por exemplo. Como é que funciona isso tudo? É fácil de criar? Demora? Como é que é isso? Desde que a gente está nessa pandemia, o National Insurance está demorando para todos, não só para quem não é daqui. Eu já ouvi dizer que pessoas estão esperando mais de 2 meses. Antigamente, com 14 dias, saía teu National Insurance Number e você podia abrir. O que o HMRC fez durante a pandemia, tanto quanto o Bank Account, quanto o National Insurance, você cria um provisório. Você cria o seu National Insurance Number, que seria as duas primeiras, as suas iniciais, né? O nome e sobrenome, a data de nascimento, mas 2 dias data, 2 dias mês e 2 dias ano, e uma última letra que você pode escolher a letra que quiser. Isso vai ser o seu temporary National Insurance, né? O National Insurance temporário. E você consegue abrir o teu negócio, você consegue começar a trabalhar com isso e tudo mais. Uma vez que você começa a receber, ou se for uma limited company, quando for lançada no Companies House website, você vai receber a carta deles falando assim, esse é o seu temporário e a gente está no processo de abrir o seu fixo, o seu... não é fixo, mas... O definitivo, né? Então, assim, não é difícil, o formulário é o mesmo se você está aqui ou você está fora. Eles vão perguntar mais questões, como, por exemplo, por que você precisa de um National Insurance Number? Aí você fala, porque você é um diretor, que eu vou abrir uma empresa limitada no UK, eu vou atuar no UK, mas eu não tenho intenção de morar no UK. Então, o formulário é o mesmo para quem está aqui e para quem está fora. E as taxas são as mesmas? Taxas são as mesmas, sim. Mas o problema é que tem withholding tax no país que você mora. Então, assim, se você começar a mandar dinheiro para o Brasil e esse dinheiro é de uma empresa, então tem a contabilidade que você tem que fazer no Brasil, que aí você vai pagar withhold tax. Eu não tenho certeza no Brasil, eu sei que nos Estados Unidos é 7,5%. Eu posso pôr na minha lista de pesquisar para saber quanto é no Brasil. Mas eu sei que o ICMS no Brasil são 18%, então meu guess é que o withhold tax é towards the same 18%. Isso que você está falando, eu sou muito leigo nesse assunto. É como se você... o UK tem algum tipo de acordo com o Brasil, e aí ou não tem, e por isso que você é taxado aqui, depois quando leva o dinheiro para o Brasil é taxado lá de novo por income de novo no Brasil, é isso? Exatamente. Yes, yeah. Por exemplo, com Portugal a gente tem
eu vou falar que tem, porque estava na União Europeia e tudo mais. Pode ser que as coisas mudem no futuro, mas a gente tem um acordo com a União Europeia, então não é double taxed. Você pagou a taxa aqui, você não pagar e vai mandar o dinheiro para Portugal, você não precisa pagar novamente lá. Com o Brasil, não. Infelizmente, você ganhou dinheiro aqui, pagou a taxa aqui, vai entrar dinheiro lá, você paga a taxa lá também. Entendi. Agora, você pode, eu não sei isso, se isso é legal ou não, aí eu desconheço. Você ganhou dinheiro aqui, eu não sei se quando você faz esse National Insurance Number, mesmo estando fora, se você pode abrir um bank account aqui no UK como pessoa física, né? Pode. E aí ele não pode, de repente, usar o dinheiro daqui, por exemplo, ele vai no posto de gasolina, vai pagar a gasolina com o dinheiro daqui, que ele foi já taxado aqui, e está na conta bancária pessoa física dele aqui. Ele pode fazer isso, não pode? Well, a tua conta bancária física é para despesas da empresa. Se você começar a usar, se você falar que você está pagando a gasolina no cartão da conta da empresa, isso não é uma allowable expense, porque você não... Mas não é isso que eu quis dizer. Por exemplo, ele está operando 100% na empresa. Aí, vamos dizer que ele tem um salário X. Aí ele tirou esse salário da empresa como diretor, ou mesmo, vamos dizer, dividendos. Qualquer um dos dois. Uhum. E aí, desse salário, desse dividendos, é movido para a conta pessoal dele aqui do UK. Okay. E aí, Sim. em vez dele mandar esse dinheiro para o Brasil e ser sobretaxado lá de novo, ele não pode simplesmente habilitar o uso internacional do cartão daqui e pagar as coisas dele lá, vai no mercado, paga com o cartão daqui, vai no posto de gasolina, paga... Isso ele pode fazer, não pode? Com certeza. É uma forma se ele tivesse... de fugir, de repente, dessa dupla taxação. Né? Exatamente, sim, pode. A gente ajuda a abrir a conta bancária business. Eu não sei qual a dificuldade para abrir uma conta bancária pessoal se você não está no UK, né? Eu não sei quais são os requerimentos que teria para abrir, mas sim, você pode usar a tua conta bancária pessoal para pagar o seu cartão de crédito, o que for lá. Legal. Legal, obrigado. Segue o jogo. Ok, a pergunta, já tem outro emprego, a gente falou isso aqui. Precisa de um contador desde o início e quando é necessário, indispensável um contador. Eu acho que estou repetindo aqui, mas é que essa pergunta vem toda hora. Não, você não precisa de um contador, você pode fazer tudo sozinho. A gente estuda 5 anos aqui, mas você faz tudo sozinho, sem problemas. É assim, a gente indica ter um contador porque você fica mais tax efficient, né? Você paga menos taxas, porque você sabe quais são as despesas que são allowable, que não são, e como você vai fazer a declaração dessas despesas. Acho que o medo de todo mundo é o custo do contador, né? Então, se eu tiver que pagar aquele cara todo mês, etc., como é que fica? Eu não estou fazendo profit. O custo do contador é o mesmo se for mensal ou anual. Então, vamos, por exemplo, se o custo do contador é 100 libras por mês, o custo anual dele vai ser 1.200, 100 libras vezes 2. Se você não tiver aquele dinheiro para pagar todo mês, fizer toda a sua contabilidade sozinho e chegar no final do ano, você não pode submeter o corporation tax sozinho. Você precisa ter uma qualificação para fazer o corporation tax, tem que ser assinada por um contador. Então, se não for aquele 100 todo mês, chegou no último mês que você tem que fazer a contabilidade, você vai ter que pagar o anual. Então, é melhor pagar o mensal, porque aí você tem alguém que segura a tua mão todo o tempo, falando isso pode, isso não pode, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos deixar o mês que vem, porque você paga menos taxa, etc. Mas quando é essencial, indispensável, é uma decisão de cada um. Sem dúvida. Aliás, essa foi uma pergunta que entrou essa semana lá no grupo de alunos do curso. Porque isso eu acho que é o padrão, acho que de todos os contadores aqui, ou você paga mensal ou você paga lá no final, no momento do Corporation Tax. E teve uma pessoa que acho que ele estava meio que confundindo, porque os contadores acho que talvez davam essas duas opções para ele. Ele estava achando que ele teria que pagar mensalmente e chegar lá no Corporation Tax e pagar mais um adicional de novo. Não, mas não é isso, né? Não, é como eu falei, se for
Se fosse 100 libras, seria 100 libras todo mês, ou então um anual de 1.200. Legal. Cool. Questão 6. Quais as obrigações perante o HMRC e o Companies House? Então, com o HMRC você tem que fazer o 160, que é o Corporation Tax. Com o Companies House você faz o Confirmation Statement e o Submission of Accounts. Isso é tudo feito, os dois, três, são feitos anualmente. E o pagamento também anual. Essa questão eu acho que é a que mais aparece. VAT. O que é o VAT? Então, o VAT é Value Added Tax. Isso é uma taxa que foi criada em 1973 e é basicamente um source de revenue para o governo. Então, quer dizer, é um jeito que o governo criou para cobrar a taxa das empresas. Eu acho, como eu falei, no Brasil é o ICMS, aqui é o VAT e o Corporation Tax. O VAT não é mandatório até você atingir os 85 mil por ano. Esse 85 mil não é profit, é venda. Quando você atingir, você tem que fazer o VAT. Aí eu acho que a questão é, posso não fazer o VAT e se eu ver que eu estou chegando lá, eu aplico para o VAT. Sim, você tem 6 meses depois que atingir 85 mil para aplicar para o VAT. The sooner the better, porque você vai saber quanto é que vai ter que pagar e tudo mais, mas você tem 6 meses lá. E é importante, né, Carla, que não é no ano fiscal da sua empresa, né? É nos últimos 12 meses que você atingiu esses 85 mil, né? Exactly, yeah. O VAT return tem que ser feito, pode ser feito anual ou trimestral. A gente indica o trimestral porque é mais fácil de pagar, é mais fácil de manter, né? E o HMRC também prefere o trimestral, mas você tem a opção de trimestral, mensal, trimestral ou anual. Você pode escolher. Se eu não estou enganado, você escolhe isso na aplicação, né? Eu não lembro mais ou menos como eu fiz, foi uns 2 anos e meio mais ou menos que eu fiz isso. Você escolhe na aplicação, né? Se você quer pagar anual ou mensal, né? Ou trimestral. A qualquer momento também. Se você decidir que quer fazer anual e aí você viu que não é ideal, volta para o trimestral, volta para o mensal. Trimestral é o mais usado. E a taxa ela é meio que padrão, né? 20%, né? Tem alguma outra coisa que de repente não tem VAT, mas é meio que padrão 20% para considerar. Né? 20% são de utilities, né? Por exemplo, água e luz. Então, se você tiver um escritório pagando água e luz, o VAT é de 5%, o resto é 20% para tudo. Banco, é minha questão 9. Como é que eu faço? A nossa empresa ajuda a abrir a conta do banco. Uma vez que a gente abriu a tua empresa limitada, a gente tem convênio com Barclays e tem outros, Barclays Nationwide, e tem outros online bank, Wise, Ana, there are a few there que a gente ajuda a abrir. Mas assim, a gente não faz milagre. Se você se pegou empréstimo e não pagou, alguma coisa assim, o banco vai fazer o teu credit history, né? Vai checar tudo. E se ele achar que você não merece, não tem nada que nós podemos fazer. Então, quando a gente fala assim, a gente ajuda a abrir o banco na aplicação e alguma coisa dá errado, as pessoas voltam e falam, mas você falou que abriu o banco. Não. Ajuda. O banco decide se você vale ou não. Uma coisa que eu vou ler aqui assim, limited company are required by law to maintain a separate business bank account. O que significa isso? O HMRC fala que é mandatório uma empresa ter uma conta separada da conta pessoal. O porquê disso? Quando você faz a contabilidade da empresa, se eles decidirem fazer uma auditoria na tua contabilidade, você tem que mostrar o bank statement, o extrato bancário. E tudo que está no seu bank statement, no teu extrato bancário, tem que estar na tua contabilidade. Se não tiver, eles vão virar a tua contabilidade de ponta cabeça e tentar descobrir. Então, é por isso que você tem que manter a conta pessoal e a conta business separada. Eles não querem saber que você foi no Carrefour, no Tesco ou whatever, comprar um leite de 2 libras. Eles querem saber, isso foi para a empresa? Então, está na contabilidade da empresa. A minha última pergunta. Quanto eu tenho que pagar por mês para o HMRC depois da empresa estar aberta? Você não paga por mês para o HMRC. O que a gente faz na contabilidade, assim, a gente te dá uma ideia. Tem um negócio chamado
management accounts. Então, todo mês você recebe um summary da tua contabilidade e te dá uma ideia de quanto vai ser o teu VAT no próximo quarter e quanto vai ser sua taxa no final do ano. Então, assim, é uma ideia, porque, claro, é o primeiro mês, segundo mês, etc. Você só vai ter o resultado final no mês 12. Mas a gente dá uma ideia. Mas você não paga nada para o HMRC mensalmente. O pagamento, depois desse um ano, você ainda tem 9 meses para fazer o pagamento do Corporation Tax. O que a gente não indica é quando você abre o seu business account, normalmente o banco te oferece uma savings account, uma conta, como fala savings? Uma conta... É tipo uma poupança no Brasil, né? Yeah. Então, o que a gente assim, você deixa o dinheiro para movimentar a empresa na tua business account, mas você põe aquilo que a gente fala que vai ser mais ou menos a sua taxa nessa poupança, nessa savings account. Para quando chegar no final do ano, você não ter aquela surpresa. Oh, uau, eu tenho que pagar 12 mil de taxas, eu não tenho. Então a gente indica todo mês. Põe Essa é uma dica que eu nunca tive, dos dois últimos contadores. E você sabe que eu não tinha isso até então. É uma né? E eu não separava, o dinheiro ia ficando tudo na conta corrente, chegava na hora de pagar os impostos, eu pagava e acabou. Mas eu acho que é super valiosa essa dica, porque o que fica na sua conta corrente é realmente o que é do negócio. O que é impostos, ele tá ali separado, todo mês está separado. Eu acho que é super valiosa essa dica. Com certeza. Então, se eu passar rapidinho os detalhes da nossa empresa, o website é www.partridgeaccountants.co.uk. Meu telefone é 07932 19608 e o meu e-mail é admin, ADMIN, partridgeaccountants.co.uk. Legal. E aí, se a gente tiver mais perguntas, eu tô... Vai estar tudo descrito, tá, pessoal? Na descrição do vídeo eu vou deixar. Eu vou fazer uma publicação depois lá no meu Instagram com os seus dados também. Aqui no Instagram com os seus dados. Aí o pessoal consegue pegar e te acessar. Deixa eu perguntar só mais duas coisas aqui. Uma é complementação de uma pergunta que você falou ali agora, que tem aqui que entrou bastante. Outras várias perguntas que eu tinha aqui tá dentro dessas que você já falou. A primeira é o custo de uma abertura no UK. Eu entendo dessa pergunta uma pessoa que vai fazer por conta própria. Então, ela vai lá entrar no site do Companies House e vai fazer a abertura se eu não estou enganado, 12 libras, não é isso? Não mudou ainda, não. 13,50. 13,50. Então, se você vai fazer sozinho, 13,50. Se quer fazer, de repente, com um contador, procura a Carla, ela vai te dar todas as orientações. E a vantagem, como eu falei, de fazer com a gente já manda todos os documentos para o banco e você, quando abre tudo. Então, você não vai ficar correndo atrás. Eu vou abrir a empresa hoje, daqui a uma semana, quando a papelada chegar, eu vou ao banco e tudo mais. A gente faz o pacote. Quando abrir a tua empresa, está up and ready to go. Legal, isso é ótimo. A outra pergunta isso aqui é uma coisa bacana até para quem vai fazer sozinho e depois está com um plano de colocar um contador. Eu abrindo a empresa sozinho, que tipo de informação ou que tipo de anotações do business eu tenho que fazer para quando eu começar com o contador, para quando o contador for fechar o ano, de repente, ser uma transição mais simples, mais fácil, como não está sendo para você no meu caso ali. O básico que a gente precisa é todos os incomes e todos os expenses. Então, todas as entradas e todas as saídas. Mas claro que você tem... A entrada é muito simples, é quando você recebeu, a gente mate o que entrou no banco, né? E bem mais fácil. As despesas, você tem que colocar dentro daquele ano. Às vezes você compra alguma coisa, vamos dizer que teu ano financeiro acabou no dia 31 de dezembro. Você comprou alguma coisa, mas não chegou até o dia 5 de janeiro. Aí você tem que pensar qual ano financeiro essa despesa vai entrar. E aí que você precisa do contador para saber direitinho aonde vai entrar. Mas basicamente as suas entradas e suas saídas. O ideal, o máximo de invoice que tiver, tudo guardado, bem organizado. Precisa de cópias de tudo. Facilitar. Agora que
se você for fazer o VAT, chama MTD, Making Tax Digital. Então, o HMRC só aceita o VAT com backup, com todas as invoices ali, porque se eles quiserem ver, tá cobrando, a invoice era de 1.000, tem 200 de VAT, o total foi 1.200. Eles vão lá olhar se tá certo, se foi aquilo. Aliás, bem lembrado, né, Carla? Porque isso é uma coisa que quando você se inscreve no VAT, você é obrigado a contratar, né? Um Xero ou um QuickBooks, né? Até antes disso, você consegue fazer o Corporation Tax sem o QuickBooks, por exemplo. Apesar que é uma coisa, acho que são 30 libras, se eu não me engano, por mês, né? 20 e poucas libras, 28 libras, se eu não me engano. Mas é uma coisa que você tem que ter a mais quando você for se registrar VAT, porque só pode fazer via software, né? Não pode fazer de outra forma. Agora, o MTD, você precisa ter um accountancy package, um pacote de contabilidade, que, como você falou, o QuickBooks, o Xero, o Sage, o SAP, porque o HMRC, a qualquer hora, se eles quiserem ver o que você submeteu, tem que ter acesso. Mas é como você falou também, para quem está VAT registered. Antes disso, é ideal, porque fica mais fácil a tua comunicação com o contador, ou mesmo para o teu controle, mas não é necessário. É o que eu sempre falo para as pessoas. Para quem quer começar sem contador, eu jamais indico para. Eu nem sei se pode, mas eu sempre falo: se você quer fazer sem contador, faça. Mas quando você tiver que se registrar no VAT, contrata o contador, porque a complexidade aumenta demais quando você entra no VAT. Não é mais assim tão feijão com arroz como é antes do VAT. Então, vai entrar essa questão do Xero, que eu uso o Xero, né? Eu sei que você usa o QuickBooks no seu negócio, que eu, quando eu recebo a invoice, vem pelo QuickBooks. Mas eu até hoje tenho dificuldade, às vezes, em onde que eu tenho que lançar o que no Xero. Para mim, eu não troco. Inclusive, com você, eu fiz uma alteração, que é você fazer todo o meu bookkeeping, que eu não tinha com o meu contador antigo, porque o tempo que eu perdia, na verdade, fazendo essa contabilidade todo mês era absurdo, que eu poderia empregar em outra coisa e, de repente, estar ganhando dinheiro. Então, se você registrou no VAT, eu fortemente recomendo, eu nem sei se pode, mas eu fortemente recomendo que faça com o contador. Acho que não sei se pode fazer sem, quando você está VAT registrado. Você consegue, sim. Se você tem um accountancy package, você consegue. A única coisa que você não faz sem o contador é o corporation tax. Esse precisa ser assinado por um contador, com certeza. Você deve submeter para o HMRC via Xero, via QuickBooks. Você tem que ter o software do HMRC, que é só liberado para contadores. Bacana. E por último, uma última pergunta que eu recebi aqui, antes da gente entrar aqui em algumas perguntas aqui da live, que é uma outra pergunta frequente. Uma vez eu me inscrevi no VAT, atingi os 85 mil, me inscrevi no VAT. No decorrer dos próximos meses, por qualquer que seja o motivo, as minhas vendas caíram. Eu não faturo mais 85 mil nos últimos 12 meses. O que eu posso fazer? Eu posso me desinscrever, depois lá na frente se reinscrever de novo? Como é que funciona esse processo? Você pode se inscrever e desinscrever do VAT quantas vezes quiser. O que a gente não indica, porque o que o HMRC faz, ele te dá, quando você está preenchendo a papelada para fazer o VAT, ele faz as perguntas do seu estimated sales, vendas, compras e etc. Então, assim, você pode pensar, eu estou atingindo, mas não atingi. Mas o VAT são duas coisas, né? São a venda e são a compra. Então, mesmo que você não estiver vendendo o suficiente, se você estiver comprando, você pega aquele VAT de volta. Então, não é uma perda total. Então, uma vez que você registrou para o VAT, mesmo que as suas vendas tenham diminuído, eu não indico de registered, não. Fica ali, faz o submission, mesmo que todo mês seja um reembolso, né? É melhor, uma vez que está registrado, fica ali quietinho. Tem gente lá no curso, inclusive, que optou por registrar VAT de cara, desde o início da abertura da empresa. Eu, por opção, isso é uma coisa que eu não oriento ninguém, porque eu não sou contador, então não estou aqui para dar conselho contábil, mas eu
optei por seguir até os 85.100 e aí lá na frente me registrei, depois nunca mais voltei atrás. Mas quando registra, tudo é um pouco mais complicado, porque aquilo que você compra, você tem crédito de VAT. Eu até disponibilizei uma planilha que eu até te mostrei nesses últimos dias ali eu disponibilizei aquela planilha lá dentro do curso para as pessoas, quando se inscreverem em VAT, conseguir calcular direitinho o que realmente vai dar de lucro no produto. Porque eu lá atrás, quando eu me inscrevi no VAT, eu sofri pra caramba para achar qual que ia ser o meu lucro real no produto. Porque você compra, você vai pagar 20% daquilo que você vendeu, mas você tem aqueles 20% daquilo que você comprou também como crédito. Então, você tem que fazer o débito e crédito, como a gente usa lá no Brasil no ICMS, né, que é débito e crédito, com mais complexidade, porque cada estado tem um valor. Mas, por isso, se inscreveu no VAT, vai atrás de um contador que você vai precisar. E só para lembrar, o VAT não é mandatório até os 85 mil. Uma coisa que a gente fala é para o pacote internacional, você faz o VAT do começo, porque eles estão. A gente tem dois clientes que vieram via você, que não estão aqui no UK, abriram a empresa, decidiram que os fornecedores que eles estavam tentando contactar só venderiam para eles se ele fosse registrado, se eles fossem registrados no VAT. Quando você não está aqui, eles fazem uma papelada terrível e aí demora muito mais. E quando você abre, se você não está no UK, não tem o legal right to be here, é mais fácil abrir a empresa com VAT só por causa da burocracia. A gente vai e volta com o HMRC há 28 dias e eles estão, não, mais questões. E tem bastante gente nessa situação, pessoal. Tanto quem está no Brasil e quer operar aqui no UK. Lá no curso tem algumas pessoas, por exemplo, que já estão indo super bem nos Estados Unidos e querem ampliar os negócios. Aí primeiro vem para o UK e depois expande para o resto da Europa. Então, mais uma vez, para quem está fora, de repente está operando nos Estados Unidos e quer vir para cá como mais uma fonte de vendas, de negócios, já se inscreve, já faz VAT desde cara. Eu achava que era obrigatório para quem está de fora, não é então? Não é, não. É uma opção. Legal. Bom saber. Conforme é 85 mil para todo mundo, não importa se você está aqui ou não. Legal. Sobre o que a Carla falou, pessoal, um pouco mais cedo, sobre sole trader e limitada, por exemplo. Existe uma diferença de imposto muito grande que justificaria você seguir por um sole trader, por exemplo, Carla, o que você acha? Então, o sole trader, se você ganha até 2.500, completamente tax-free. De 2.501 até 50 mil, você paga 20% de taxa. De 50.001 até 150 mil, você paga 40% de taxa. E acima de 150 mil, você paga 45% de taxa. Então, vamos lá. Vamos ficar entre 12 e 50 mil, 20%. De 50 a 150, 40%. Com a empresa, não importa o quanto você faz. Você faz 1 ou 1 milhão, a tua taxa vai ser sempre 20%. Então, assim, se você pegar os Starbucks da vida, eles fazem milhões, não importa, a taxa deles é 20%. Você pega sobre o lucro também, né? Assim como no sole trader. Exatamente, sobre o lucro. Agora, você pega o fulano que faz encanamento ali na esquina. Se ele está ganhando acima de 50 mil, a taxa dele já vai para 40%. Então, você pensa, tirar 40% de 50 mil, quando você podia estar tirando 20%, é mais vantagem fazer uma limited company. Se você for parar para pensar que, vamos dizer que a grande maioria das pessoas estão ali nesse miolo dos 12 aos 50. Está pagando 20%. O que eu falo para as pessoas, eu geralmente oriento as pessoas a ir direto para a limitada. Por quê? Esse negócio de wholesale, ele é tudo como você se mostra para as empresas. Então, quando você, via de regra, sole trader, ele indica que você é uma pessoa que está começando, é uma pessoa que usa as coisas ainda pessoais para atuar como empresa. Então, quando você vai abrir uma conta dessa num determinado distribuidor, num grande distribuidor, eu nunca tive essa experiência, porque eu optei lá atrás por ir direto mas pelo que eu conheço desse negócio, eu acho que impacta
o distribuidor vai olhar e de repente vai bloquear a sua conta por você ser sole trader. E eu quis perguntar isso, essa diferença de impostos, porque muita gente me fala, eu vou optar pelo sole trader. E depois me manda várias mensagens nos grupos, ou dos grupos de aluno, ou mesmo direto para mim, porque está encontrando barreira de vencer para superar isso com os distribuidores. Então, se a diferença de taxa é irrisória, por que não seguir direto pela limitada? Eu sei que, e lá atrás, quando eu fui começar isso, lá em 2017, o primeiro contador que eu procurei, ele me indicou abrir sole trader, porque a contabilidade era mais fácil. Eu, naquele momento, optei por não fazer, porque eu sabia que eu ia enfrentar esse tipo de dificuldade, então eu optei direto pela limitada. Então, muita gente eu sei que opta por isso porque é contabilmente mais fácil e possivelmente mais barato, né? Não sei se nos seus pacotes você cobra mais barato para sole trader do que para uma limitada. Acredito que sim, né? Com certeza, mas é assim, o sole trader, você pega aquele negócio do ano, entrada e saída, straightforward. Com a empresa, você tem que ver o que é o allowable expenses, então não é só entrada e saída. Mesmo se você fizer só o anual, o sole trader é menos da metade do preço para uma limited company. E você também só submete uma vez por ano, você não precisa de uma conta bancária separada, tem menos paperwork para fazer com o sole trader do que você tem com a empresa. Tem menos dor de cabeça? Com certeza, mas foi o que você falou, como você se apresenta. A gente está tendo dificuldade com vários alunos seus que vieram para mim e falaram assim, mas meu supplier não está me aceitando porque eu sou sole trader, etc. Exato. Então, assim, é a tua presença, né? Se você quer mostrar um pouco mais profissional, uma limited company, eles sabem que não é assim tão fácil de desistir, né? Tem um processo que você tem que aplicar para o strike off, você não pode só fechar a empresa. Com o sole trader, pronto. Assim, não quero mais ser sole trader, acabou. O ano que vem você faz o return sem, eu não sou mais sole trader, fechou, acabou com a limited company. Um processo, tem que colocar no jornal, porque se tiver algum dos seus suppliers que você não pagou, tipo, fale agora ou cale-se para sempre, antes da empresa fechar e tudo mais. Então tem um pouco mais paperwork behind the scenes. E esse modelo de negócio é tudo sobre se apresentar profissional. A grande dificuldade que nós temos é exatamente abrir as contas nos melhores distribuidores. E se você vai bater no melhor distribuidor com uma aparência não profissional, seguramente você vai ter mais dificuldade do que um outro que tem uma aparência um pouco mais profissional. Legal, Carla. Vamos pegar aqui só mais umas duas perguntinhas, 2, 3 perguntas e a gente encerra. E mais uma vez, obrigado por ter tomado desse tempo. Oportunidade. Deixa eu falar, tem alguém aqui me perguntando assim, Carla, eu já abri empresa, você ajudaria a abrir a conta no Barclays? Não, infelizmente, o nosso pacote é quando você abre a empresa com a gente, vai tudo por Barclays, porque a gente faz os checks, tudo o que precisa. Então, infelizmente, se você já abriu a empresa, você no High Street e procurar o banco. Eu não sei se no Amazon tem problemas com os bancos online, mas tem vários bancos, Tide, Wise, Ana, que você consegue abrir online sem muitos checks e etc. O Anderson está falando exatamente, o Anderson está lá do Brasil e pretende abrir empresa no UK. Como fica a contabilidade se tiver que abrir no início o VAT? Vou pagar mais taxas desde o início? Tá. Não é que você paga mais taxas, você tem duas contabilidades, a empresa que não é VAT registered e a empresa que é VAT registered. E tem o terceiro pacote, que é quando faz todo o bookkeeping, etc. Mas basicamente são dois pacotes, né? O VAT registered company e o não VAT. Tem um acréscimo, sim, porque a gente faz mais. A contabilidade tem que estar muito mais up to date, não up to date, porque ela não é up to date, mas tem que estar mais detalhadas quando você está fazendo o VAT. Então, você não paga mais taxa, você vai pagar o VAT a cada 3 meses e você paga o Corporation Tax por ano. A tua taxa de VAT sai do teu Corporation Tax, então não é que você está double tax lá. Então, você já pagou o VAT, aquele tanto
já deduz do teu corporation tax. Faz sentido? É tão claro, mas você não, a tua pergunta, vou pagar mais taxa? Não, não vai. O que eu diria que paga no início pelo seguinte, porque se você... É que assim, tudo depende, né, na verdade. Porque se você não se inscreve no VAT, você não tem o VAT da venda para pagar naquele primeiro momento. Mas assim, não é os 20% que as pessoas pensam que é, né? Porque aquilo que a gente falou no começo, você acredita daquilo que você comprou. Então, é o exemplo que eu sempre dou. Vamos dizer que você comprou um produto por 10, você tem um crédito de VAT de 2. Quando você vendeu por 20 o produto, de repente, você tem que pagar 4 para o HMRC. O HMRC vai pegar aqueles 2 que você já tem de crédito, você só tem que pagar 2. Estou errado? Exatamente. Então, você basicamente não vai pagar os 20% de VAT. Então, as pessoas meio que se assustam quando tem que pagar VAT. E como eu sempre digo, tem muito conteúdo sobre isso para o mercado americano. E o mercado americano ele tem a mesma coisa. A diferença aqui é o sales tax. E a grande diferença para o mercado americano, para quem entende um pouco mais do mercado americano, é que quando você vê os valores, não existe impostos naquele valor. Então, se você compra um produto por 10, na hora que você for pagar o produto, vai entrar o sales tax. E a diferença é também que lá não é 20% fechado como é aqui. Lá cada estado tem uma situação, às vezes cada county tem uma situação diferente. Então, mas é mais ou menos isso, é um imposto sobre o valor de venda do seu produto. Você vai ter que pagar e você não vai pagar ele integralmente porque você creditou um pouco. E mais uma vez, diferente dos Estados Unidos, que não tem o crédito da compra lá. Então, aqui, quando você comprou, você pagou o VAT e se creditou para pagar lá na frente. Eu diria que, assim, se você se inscreve no VAT de cara, você vai se mostrar mais profissional para os seus fornecedores. Porque aqui no UK, quem está no negócio, quem está em business, meio que sabe que se você não é VAT registrado ainda, é porque você não faturou 85 mil. Então, quando você bate no distribuidor e já logo coloca o seu código de VAT, é porque você já é, de repente, um pouco maior, já faturou 85 mil, mesmo que você está começando agora. Ele vai achar que você, pelo menos, 85 mil já faturou. O que não quer dizer que vale 100% a pena. De repente, você não pagar esse imposto nos primeiros 85 mil, cada negócio é um negócio, né? Cada um sabe onde aperta o calo, né? Exatamente. Tem alguém aqui perguntando, depois de eu atingir os 85 mil, quanto tempo eu tenho para começar a pagar? Tem 6 meses, dos dois lados. Então, só assim, vamos dizer, você atingiu os 85 mil, tudo que você comprou nos 6 primeiros meses, você pode usar o crédito, como você falou, você pode usar o crédito daquelas compras. Então, não é que você perdeu, mas aí você tem que pensar que o que você vendeu, você não cobrou VAT e vai ter que pagar. Então, o que a gente indica é assim, se você acha que em dezembro desse ano você vai atingir VAT, já registra agora, para começar a cobrar o VAT e para começar a pegar o crédito também. Legal. Vamos pegar uma última, Carla. A Gabi, inclusive, isso é aquela outra empresa que eu tenho, uma das outras empresas que eu tenho aqui no UK, que eu falei para você que eu vou fechar agora no mês que vem. Eu fui para Londres há uns 30, 20 dias atrás, não sei, e a Gabi se encontrou comigo lá para uma mentoria individual. Ela pagou por essa mentoria e quando ela foi se encontrar comigo, a questão dela é duas, na verdade. Eu posso colocar isso como despesa da empresa e de repente o almoço que eu tive, o café que eu tive, pode entrar também como despesa da empresa? Sim, seria um R&D, Research and Development, né? Então, ela foi fazer one-to-one com você, ela gastou mileage, ela dirigiu, ela gastou o tube para chegar lá no centro de Londres. Então, assim, o que você não pode descontar é o teu dia a dia. Se você sei lá, mora em Kew Gardens e viaja até St. James Place todo dia, aquele ticket do trem de Kew Gardens para St. James Place, como é teu commute, daily commute, não é allowable expenses. Mas você foi para um curso, você foi, né,
foi fazer um treinamento, sim. Aquela despesa do trem de, vamos dizer, de Kew Gardens até Paddington, não é o teu daily commute. Aí você teve que comer, porque você não estava na tua rotina, você não preparou o sanduíche, alguma coisa. Então, aquilo são todos R&D, Research and Development. Yes, pode colocar como business expenses. Mas aí também não vai fazer assim, eu vou tomar um café ali com um amigo e a gente vai conversar um pouquinho sobre Sobre negócio. e é business expenses. Não, tem limite, assim. Quando você passa, se você tem que ficar num hotel, qual é o limite? Então, o HMRC tem limites para tudo. Working from home, quanto é que eu posso cobrar da empresa que eu estou usando eletricidade, eu estou usando a internet, eu estou usando tudo que é meu, quanto é? Então tem limites, não é que eu vou falar assim, minha internet esse mês foi 25 libras e eu vou pôr 100% para a empresa. Não, porque você está usando, a esposa está usando. Então, sim, tem os limites que o HMRC te indica. Tudo isso está lá no site do HMRC, mas claro, se você tiver um contador, ele faz e te fala quanto é que você pode Por isso que é legal ter o contador desde o início. Talvez esse foi um erro que eu cometi no começo, porque você vai tirando esse dinheiro da empresa sem pagar impostos, legalmente, que é o mais importante. Porque eu sei que muita gente faz isso por baixo dos panos, e o HMRC legalmente te permite você recuperar algumas despesas. Para nós que estamos nesse negócio, essencialmente a gente trabalha de casa. Então o HMRC nos permite retirar um pouco disso. Você vai, de repente, usar o seu carro para visitar o fornecedor. O HMRC permite que você recupere aquele dinheiro com o combustível, por exemplo. Então, tem várias coisas que o contador pode ir te dando dicas que chega, de repente, no final do ano, todos esses valores que você retirou da empresa sem pagar imposto, de repente, paga o contador e você nem sabe. Então, para mim, contador eu tenho comigo que ou o contador te quebra ou ele te levanta. E de preferência, porque assim, como você falou, você perdia tempo fazendo bookkeeping. Não, você tem a gente e você investe o seu tempo em fazer o seu business crescer e ser mais successful. Deixa o contador contar os grãozinhos de feijão lá para você e fazer o trabalho dele. Isso aí. Só para responder aqui para o Carlos, antes da gente encerrar, quando o Carlos está perguntando aqui, na verdade, ele tem a empresa aqui no UK e vai expandir a operação dele para a Itália, por exemplo. Na Amazon ela tem duas formas de fazer isso. A que eu mais recomendo é usar o Pan Europe. O Pan Europe você faz a operação 100% daqui do UK. Então, quando tudo que você recebeu em euro, a Amazon vai te pagar na sua empresa aqui do UK. Então, a sua contabilidade vai ser feita aqui no UK, não na Itália ou qualquer outro lugar que você quiser operar, por exemplo. Carla, você quer adicionar alguma coisa? Vamos encerrar. Agradeço imensamente. Não, eu que agradeço pela oportunidade. Vamos fazer assim, se alguém quiser assinar um plano anual com a gente, até sexta-feira a gente não vai cobrar o VAT pelos 3 primeiros meses. Então, até sexta-feira, dia 3 de setembro, se vocês assinarem com a gente, os 3 primeiros meses, a gente engole o VAT. 20% de desconto, diga-se de passagem. Muito obrigada. Bacana. Muito obrigada. Obrigado, Carla. Nem esperava isso. Obrigado por atender a minha solicitação de estar aqui. Obrigado por trazer tanta informação para o pessoal, que eu sei que aqui no UK é um pouco mais complicado do que nos Estados Unidos, mas estando com a pessoa certa, a gente consegue chegar lá. Vamos fazer fingers crossed, eu sou a sua contadora. Chega de mudar de um para o outro. Não, agora é definitivo. Eu mesmo não aguento mais mudar, porque cada mudança, isso tudo que você está sofrendo, eu sofri lá atrás quando eu mudei de novo. Então, lá atrás eu que fazia o bookkeeping, então era pior ainda. Agora, pelo menos, você que está fazendo para mim. Beleza, então. Beleza, Carla, obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado para todo mundo que está aqui, que esteve aqui. Eu vou deixar todos os contatos. Depois me passa no WhatsApp, Carla, qual que é o contato, o e-mail e, de repente, o telefone da empresa que você quer deixar, ou que você quiser deixar. Eu vou deixar tanto aqui no Instagram quanto no YouTube também. Tá bom, muito obrigada. Um abraço. Obrigado, Carla. Um abraço. Pessoal, não esquecem, 20% de desconto a Carla deu até sexta-feira. Um abraço para todos. Obrigado. Boa semana.